Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos continuar investigando os métodos de separação de misturas dentro do estudo de sistemas. E vamos investigar um método relacionado aos sistemas homogêneos líquido-líquido e dois métodos relacionados aos sistemas homogêneos gás-gás. Então roda a vinheta e bora para a aula. Antes de falarmos dos métodos e dos conceitos dessa aula, eu quero te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue aí! Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando os fundamentos da química. Num total de 25 aulas, nós estamos na aula 15 e estamos estudando os sistemas. Em aulas anteriores, a gente já estudou a análise macroscópica e a análise microscópica dos sistemas. Nessa aula, vamos continuar a estudar os métodos de separação de misturas. Em aulas anteriores, nós já estudamos os métodos relacionados aos sistemas heterogêneos sólido-sólido, aos sistemas heterogêneos sólido-líquido, aos sistemas heterogêneos líquido-líquido, aos sistemas homogêneos sólido-sólido e aos sistemas homogêneos sólido-líquido. Nessa aula, nós vamos estudar um método relacionado aos sistemas homogêneos líquido-líquido e também dois métodos relacionados aos sistemas homogêneos gás-gás. Em aulas futuras, estudaremos a cromatografia. Dentro dos sistemas homogêneos líquido-líquido, nós vamos ver o método destilação fracionada. E dentro dos sistemas homogêneos gás-gás, nós vamos estudar dois métodos, a liquefação fracionada e a adsorção. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Agora que você já viu aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos conceitos dessa aula. Segue para a tela. Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, vamos começar pelos sistemas homogêneos líquido-líquido. E o método que eu quero te apresentar é a destilação fracionada, técnica para separar dois líquidos miscíveis entre si, ou seja, que se misturam entre si, mas que apresentam pontos de ebulição distintos. A mistura é colocada em um balão de destilação, o qual é acoplado a uma coluna de fracionamento. Ao iniciar o aquecimento, o líquido mais volátil, ou seja, que possui maior pressão de vapor, que consegue evaporar com mais facilidade, consegue atravessar mais facilmente a coluna de fracionamento, sendo recuperado na forma líquida ao passar pelo condensador. O líquido menos volátil fica retido na coluna de fracionamento. Um exemplo de aplicação dessa técnica é a separação das frações de petróleo nas refinarias. Vamos lá para o quadro agora, que eu quero te apresentar uma ilustração para que você possa ver alguns detalhes a respeito desse método. Eu coloquei aqui no quadro a ilustração da destilação fracionada para que você possa compreender os detalhes a respeito desse método. Vem comigo! Na destilação fracionada, nós temos alguns equipamentos bem importantes. Por exemplo, o balão de aquecimento, que é a vidraria na qual nós vamos colocar a nossa mistura. A nossa mistura é homogênea, formada por dois ou mais líquidos. Lembre-se que esses líquidos são miscíveis entre si, ou seja, eles se misturam completamente. Entretanto, apresentam temperaturas de ebulição diferentes entre si. O líquido com menor temperatura de ebulição é mais volátil. Isso quer dizer que ele evapora com mais facilidade. Mas, se ele evapora com mais facilidade, ele vai ter maior número de moléculas no estado vapor, portanto, terá maior pressão de vapor. Tudo bem? Eu coloquei aqui também a coluna de fracionamento. A coluna de fracionamento pode ser mais simples ou pode ser mais complexa. Entretanto, seu funcionamento é o mesmo. Ela impede a passagem dos vapores com menor pressão de vapor e permite a passagem dos vapores com maior pressão de vapor. Ou seja, ela vai filtrar os vapores a partir da pressão de vapor. Lá no alto, nós temos uma saída superior e uma saída lateral. Na saída superior, nós vamos acoplar uma rolha e, perfurando essa rolha, nós teremos um termômetro. Perceba que o bulbo do termômetro está bem na saída lateral. Isso serve para a gente avaliar a temperatura dos vapores que estão chegando ali.
A saída lateral vai estar acoplada ao condensador, que é um equipamento que vai resfriar o vapor, fazendo com que ele volte para o estado líquido. Tudo bem? Como é que funciona o método? Nós vamos aquecer a mistura e perceba que aqui eu coloquei dois líquidos, o líquido verde e o líquido alaranjado. O líquido verde é mais volátil do que o líquido alaranjado, ou seja, ele evapora com mais facilidade. E se ele evapora com mais facilidade, teremos maior número de moléculas do líquido verde do que do líquido alaranjado. Isso faz com que a pressão de vapor do líquido verde seja maior. Conforme a gente avança na coluna de fracionamento, o líquido alaranjado vai encontrando essas barreiras e vai tendo dificuldade de atravessá-las. Lá no alto, nós teremos majoritariamente moléculas do líquido verde, ou seja, moléculas do líquido mais volátil, moléculas do líquido com maior pressão de vapor, sendo recuperado aqui no condensador. Agora que você já compreendeu o funcionamento da destilação fracionada, vamos voltar para a tela para que você possa ver os métodos relacionados aos sistemas homogêneos gás-gás. Vamos agora investigar os métodos de separação de misturas de sistemas homogêneos gás-gás. O primeiro método que eu quero te apresentar é a liquefação fracionada, técnica para separar os diferentes gases de uma mistura gasosa. A mistura é inicialmente submetida a elevada pressão e baixa temperatura, forçando os gases a sofrerem liquefação. Em seguida, realiza-se a destilação fracionada do sistema para obter isoladamente cada um dos componentes da mistura. Um exemplo de aplicação dessa técnica é a separação das frações dos diferentes gases atmosféricos. O próximo método que eu quero te apresentar é a adsorção, técnica para separar diferentes fluidos, líquidos ou gasosos, que dificilmente poderiam ser separados pelas técnicas da destilação, da extração ou da recristalização fracionada. O grau de adsorção dependerá da temperatura, da pressão e da superfície de contato do material adsorvente. A mistura é jogada sobre o material adsorvente, o qual retém as moléculas com as quais ele apresenta maior interação física, fiscissorção, ou química, quimisorção. Um exemplo de aplicação dessa técnica é a separação de moléculas de gases venenosos em ambientes contaminados, utilizando carvão ativado para realizar a retenção dos gases nocivos. Legal, agora que você já viu todos esses conceitos, vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado. O petróleo representa atualmente a principal matriz energética do mundo. Trata-se de uma substância formada principalmente por hidrocarbonetos e que serve de base para diversos setores da indústria. Dentre as partes que compõem o petróleo estão os combustíveis, os quais contribuem muito para o aumento do aquecimento global. Esses combustíveis, assim como todos os demais componentes do petróleo, são separados nas refinarias, as quais utilizam uma técnica específica de separação dos componentes, a qual recebe o nome de... Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver? Vamos corrigir. Lembre-se que o petróleo é uma mistura de líquidos miscíveis entre si que apresentam temperaturas de ebulição diferentes entre si. Por isso, a técnica para a separação dos componentes do petróleo vai ser a destilação fracionada. Está na letra E. Lembre-se que todas as vezes que um exercício fizer referência ao método de separação dos componentes do petróleo, ele estará se referindo à destilação fracionada. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem cada um dos métodos que nós estudamos nessa aula e tenha percebido os detalhes a respeito da destilação fracionada. Mas se mesmo assim você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos dar uma pausa no estudo dos métodos de separação de misturas, porque para compreendermos bem a cromatografia, precisamos de conceitos mais elaborados que estão em aulas futuras. Por isso, na próxima aula, nós vamos investigar dois outros assuntos, o método científico e os tipos de transformações da matéria. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula e das outras aulas para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!